Muito boa tarde, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, nessa terça-feira gostosa, quentinha, né? Então vamos aproveitar para que cada um de nós possa ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita, porque nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui, estamos de passagem, ninguém vai ficar aqui eternamente. Então, enquanto a gente estiver aqui, vamos aproveitar cada oportunidade. Temos essa alavanca maravilhosa que é a doutrina espírita, que realmente nos amplia o entendimento. Nós vemos de forma diferente a vida, o dia a dia, os acontecimentos, tudo que nos envolve quando nós olhamos com os olhos de espírita, né, com fundamentos na doutrina espírita, a gente sente diferente a coisa. Então vamos aproveitar, porque é uma alavanca que nós temos na mão para o nosso progresso, né? Então vamos fazer a nossa prece para passar para o nosso irmão José Manuel, para ele passar para a gente as lições da tarde. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos está sendo dada de aqui estarmos, ainda encarnados, aproveitando essas maravilhas que a doutrina espírita nos ensina. E que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos da espiritualidade que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Bem, queridos, hoje é aquela terça-feira que nós estamos aí sem saber o que falar para vocês. Aliás, eu acho até que vocês deviam perguntar, porque eu fico assim, mas meu Deus, o que essa gente não sabe? Vocês já sabem praticamente tudo. Então, se vocês fizessem algumas perguntas, sempre que eu vier falar, me ajuda, que aí eu parto dali, eu já sei, bom, pelo menos essa aí é a dúvida de uma pessoa, não é? Então, nós estamos aí para continuar. Semana que vem, terça-feira que vem, a Sueli volta, aí nós continuamos intercalando. Ela teve 2 compromissos seguidos aí da terça passada e de hoje, então eu estou aqui fazendo as 2 seguidas, né? Mas eu fico pensando, sim, e isso até porque eu acho o Espiritismo uma doutrina, uma religião muito simples. O Espiritismo não tem nenhum fator de complicação. Ele é tão claro que eu acho que uma vez entendido, pego o fio da meada, é partir para o abraço, como a gente diz na gíria, é partir para a ação. É a vida, é a vida. Ninguém vai viver enclausurado, amargurado, vai viver atormentado porque é religioso. O Espiritismo é o contrário. Ele é uma religião que abre a cabeça, os corações, os sorrisos, as vistas, as pessoas para viver normal no universo. Até porque não ser normal é uma coisa que atrapalha muito o nosso desenvolvimento. As pessoas que querem ser anormais ou aparentar aquilo que não são, elas sofrem a vida inteira para dar a impressão aos outros daquilo que na realidade elas não são. Então perdem tempo, perdem a vida e sofrem desnecessariamente. O Espiritismo nos ensina, até porque a gente, com a concepção da reencarnação, sabe que nada está perdido. Se nós estamos ruins hoje, nós podemos ter certeza que nós vamos sofrer por isso, mas o futuro será sempre melhor para todos nós. Nós vamos ser santos um dia. O que é que vocês querem mais, Paulo? Vamos ser santos um dia. Então todo mundo fica às vezes invejando os santos. Quando perder a inveja, começa a ser santo, porque a inveja é defeito e defeito não se deve ter. Mas a gente não inveja os santos. Ah, meu Deus, tão bom que eu fosse assim. Mas a gente às vezes acha tão bom se eu fosse assim, mas não gostaria de passar nem por um centímetro do que aquele que a gente está invejando já passou. Porque sempre a santidade, a sabedoria é produto de um grande esforço, em todos os sentidos. É como, por exemplo, ver um atleta jogando, como eu queria ser igual o Neymar, isso dizem os meninos, mas não sabe o que o rapaz passa lá, se arrebenta todo, enquanto nós estamos aí passeando, distraindo, a gente está lá treinando 8, 10 horas por dia, exercício, cheios de lesões, acaba com 30 anos, 40 anos, já estão velhos e ao quebrado, porque não dão mais para quase nada.
e tanto esforço que fizeram para ter aqueles momentos de glória que aí todo mundo inveja. Faz parte do nosso mundo, faz parte, com inveja, com ódio, com rancor, com mágoa, sem ódio, sem rancor, sem mágoa, sem inveja, ninguém está perdido. Olha que bacana, olha que bonito. Então, é uma religião, a religião espírita, que vem abrir as portas e janelas para nós enxergarmos o futuro, para nós concebermos realmente Deus. Porque, conforme dizem os ateus, São Harris diz isso e é muito interessante, ele diz que Deus, que ele conhece, que é pregado aí por todas as religiões, menos pelo Espiritismo, ele diz que esse Deus é um amigo imaginário, que não existe. Porque ele diz, como acreditar em Deus olhando o mundo do jeito que ele é, as desgraças do jeito que são. Ele disse, se ocorresse um único assassinato de uma menina, estupro e assassinato de uma criança, já 1 em 1 bilhão de casos já seria suficiente para não se acreditar em Deus. Porque se Deus existe, é todo poderoso, é supremo amor, suprema bondade, isso não poderia de maneira nenhuma acontecer, como sendo objeto da criação dele. Então ele diz que Deus é um amigo imaginário, que na realidade não existe. E ele ainda desafia mais, porque ele fala isso para os americanos. Ele é americano e faz um livro para os americanos, que até nós temos aí para emprestar, vale a pena ser lido. Por que nós aqui estamos estimulando ler um livro de um ateu? Porque eu quero que vocês saibam os argumentos dos ateus, que eu quero saber. Eu quero saber os argumentos dos protestantes, dos católicos, dos budistas. Eu quero saber os argumentos do muçulmano. Se eu não souber, eu não sei se o meu é bom. O deles pode ser melhor e eu vou para lá. Eu não sou escravo de religião, nem de livro. Eu sou escravo de uma ideia, ou seja, escravo. Eu concebo, aceito e sou apaixonado por essa ideia. Mas eu não sou por isso, simplesmente porque eu comecei a namorá-la e conheci isso, porque eu conheci por causa dela. Eu sou apaixonado por isso, que isso é encantador. Isso não deixa dúvida para o universo, para nada. Mata todas as charadas. Então eu pesquiso. Eu falei até no programa de televisão, esse último agora, que eu fui a um médico e o médico me apresentou uma questão que a mulher dele, aliás, que ele assistiu no programa da Canção Nova daquele Padre Léo, um padre que já até morreu, mas ele faz, as palestras dele são tão boas, interessantes, alegres, descontraídas, que até hoje eles passam. Eu acho que o Padre Léo morreu em 2008, 2007, sei lá, e eles continuam passando, reprisando as palestras do Padre Léo. Então, quando ele me falou que o Padre Léo tinha argumentado que reencarnação não existe, bobagem, porque se no mundo nós temos hoje 7 bilhões de almas e nunca tinha tido 7 bilhões, de onde são? Como é que essas almas podem ser reencarnação? Reencarnação de quem? Se está sempre aumentando. Em 1900 nós tínhamos 1 bilhão, 2 bilhões mais ou menos de habitantes, hoje nós temos 7 bilhões. Aí o argumento dele é o seguinte, reencarnação de quem? Se está sempre aumentando, não é? Então, foi muito fácil explicar para ele, porque ele é uma pessoa inteligente. E ele disse que viu isso foi um argumento que o Padre Léo apresentou. E quando ele me falou isso, eu também já tinha visto o Padre Léo falar sobre isso. Até ontem, né? Ontem ou anteontem, nós assistimos uma palestra dele, uma pregação dele. Porque, vejam bem, vocês não vêm para cá para ser bitolado e, como eu disse, escravo do centro. Vocês não têm que ser espírita do Centro Espírita Friburguense. Não existe isso. Espírita é do Espiritismo. E Espiritismo é livro dos Espíritos. Nada existe antes disso e nem depois disso que venha caracterizar o Espiritismo. O Espiritismo só foi criado aqui. A própria palavra espírita e espiritismo foi criada aqui. Com o surgimento desse livro, surgiu o Espiritismo. Mas como o Espiritismo não inventou nada, nem criou nada, todos os fenômenos que acontecem daqui para frente, sempre aconteceram daqui para trás. O Espiritismo só veio explicar isso, revelar.
Por isso a revelação. Olha, isso acontece por isso, 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 isso. Isso acontece por isso, 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 isso. Os Espíritos vieram esclarecer, elucidar para a humanidade esses fenômenos que são tão velhos quanto o universo. Em toda parte do universo as coisas ocorrem, como ocorrem aqui, ocorrem em todas as partes, porque as leis de Deus são as mesmas para a perfeição do infinito. Então o Padre Léo, quando falou isso, eu assisti, e quando ele me fez o questionamento, eu falei, pois eu já assisti. Ele ficou assim, falei, eu assisto todos os pregadores. Quase, é difícil ter um que eu não tenha assistido, que eu não conheça, que eu não pesquise, que eu não analise o que eles falam, que eu não aprendo às vezes com eles. Porque, claro, em meio a, como dizia o Galileu Galilei, ele disse, olha, eu nunca tive contato com uma pessoa tão ignorante com a qual eu não tivesse aprendido alguma coisa. Isso quem dizia era o grande filósofo, astrônomo, Galileu. Então, lógico, então se aprende. No meio do erro tem alguns acertos. E pode, no meio dos acertos, ter alguns erros. O que a gente tem que saber é filtrar e tirar, separar o joio do trigo. Jesus já falou sobre isso. Então, quando eu comecei a explicar para ele, filho, humanidade não são os espíritos que estão aqui. Isso aqui é um micróbio, isso aqui é um grão de poeira no universo. Só esse universo que nós estamos nele, sem contar o infinito. Então, a Terra, com mais os 7 irmãos que compõem os 8 planetas do Sistema Solar, se você olhar isso à luz da Via Láctea, Magui, da nossa galáxia, você vai ver que isso nem existe. Isso aqui, para ser detectado, localizado, é dificílimo para quem estivesse, por exemplo, a 100 anos-luz de distância, a 2 anos-luz de distância, uma é a estrela mais próxima, nossa, que teria possibilidade talvez de vida. Não, possibilidade de vida são 20 anos-luz. Então, isso aqui olhado de longe, um pouco de longe, isso desaparece, não existe. Então, explicando, a humanidade não são os espíritos que estão encarnados aqui. A humanidade são os espíritos espalhados pelo infinito e que vêm para cá, os montes, quanto necessário for, eles vêm e reencarnam aqui, como nós. Nós podemos não ter sido cria desse planeta. Nós, quando viemos para cá, já podemos ter desenvolvido as nossas origens em outros mundos, mais atrasados, porque as civilizações, o surgimento humano, o surgimento das primeiras encarnações dos espíritos, não são em corpos assim já avançados como o nosso, são em corpos adequados, atrasados. Aqueles corpos que na nossa idade da pedra aparentavam até uns primatas, macacos, gorilas. Por quê? Tudo é adequado. Espírito primitivo reencarna em mundo primitivo. Os corpos também serão primitivos. Hoje a gente ainda tem alguns cabelos oriundos daquele cabeludo que nós éramos, como se fôssemos macacos. Hoje nós ainda temos unhas oriundas daquelas garras que nós tínhamos para conviver com aquela época. Nós temos caninos que já são menores, mas nós tínhamos caninos maiores para rasgar a carne, para rasgar o alimento. Então, veja, a nossa própria espécie, que evoluiu ao ponto de chegar ao que é hoje, ela demonstra que hoje nós somos espíritos mais avançados. E para passarmos pela nossa fase primitiva, nós fomos espíritos emacacados, digamos assim. Então nós podemos nem ser espíritos daqui, criados aqui, originariamente passados por aqui, mas sim de outros universos, de outras partes do universo. Como ele é muito inteligente, as pessoas inteligentes, cultas, quando elas são tocadas na lógica do espiritismo, elas entendem logo. É como diz o ateu Sanheres, que eu volto a lembrar. A gente recomenda, e nós temos o livro aí para vocês verem, que os argumentos inteligentíssimos de um ateu, de um filósofo, de um pesquisador, eles são todos eles respondidos ou eliminados pela doutrina espírita. Eu fiquei encantado com o livro de Sanheres, esse Carta a uma Nação Cristã, porque ele dá uma caçambada nos americanos em relação ao ateísmo e ao Deus, que ele diz que isso que está aí não existe, é bobagem, isso que está aí é um amigo imaginário. Ele fala isso para os americanos e ele ainda diz mais, ele desafia o povo americano. 87% dos americanos acreditam em Deus, em 13% não. Então ele diz o seguinte: quem tem que provar que Deus existe são os 87% que acreditam, não são os 13% que estão dizendo que não acreditam.
todos vocês acreditam? Então provem. Como? E ele não fala simplesmente isso, ele joga esse argumento. Ele diz que para ele, se uma única menina for estuprada e assassinada, em 1 bilhão de casos já é o suficiente para não se acreditar em Deus. E eu lembro que na tragédia eu explorei muito isso aqui. As pessoas dizendo, foi um verdadeiro milagre. Lá no Campo do Coelho tinha uma família de 14 pessoas, morreram 12. Mas foi um milagre, salvou a menininha e salvou o outro velhinho. Eu falei, milagre? Eu vejo uma coisa horrível. Milagre? Quer dizer que você achou que morreram 12, mas como 2 se salvaram foi um milagre? Você está explicando Deus nisso? Milagre é se ninguém tivesse morrido. Mas milagre como? Então vejam como é frágil a pregação e a ideia de Deus que as religiões insistem e mantêm. E por isso as religiões não mudam nada no planeta. Só fazem encher de gente. Os templos vão enchendo, os comícios religiosos vão cada vez juntando mais gente. O show missa, show gospel, show culto, show tudo, enche de gente. Milhões de pessoas fazem passeatas para Jesus, passeata pela paz, e não resolvem nada. A humanidade continua a mesma, porque continua acreditando nesse Deus imaginário que é ensinado e que está pronto para punir, para mandar para o inferno, e está pronto para salvar aqueles que vão para a igreja. Olha que injustiça. Os homens inteligentes abandonam isso, largam isso para lá, como o livro do Sanherry. Argumentos que são fortíssimos. E foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, mas já sumiu. No Brasil é difícil você conseguir comprar. Porque claro que os interessados em que isso não seja colocado para o pessoal também questionar, eles vão tirando de circulação. Eu só consegui porque nós começamos a encomendar e agora, como eu andei falando sobre isso, esse livro está começando a ser procurado. A livraria aqui, passei lá não tem muito tempo, o rapaz falou, aquele livro que o senhor pediu aí, já tem um pessoal de vez em quando vem aqui pedir. Tem que ler livro de ateu, para você ver que os argumentos inteligentes do ateu estão todos respondidos pela doutrina espírita. Se Sanherry conhece o espiritismo, mas o espiritismo, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, se isso bate na mão de um homem desse, ele, como é um cara sério e inteligente, está resolvido o problema. Ele vai escrever um outro livro, pedindo desculpas daquele, dizendo a solução está aqui. Com certeza. Com certeza. Eu vou escrever de novo aqui para vocês botarem isso na cabeça. Olha, eu já fiz aqui, lembram? Eu fiz aqui da vez passada, as tábuas da lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os 10 mandamentos, né, de Moisés, recebidos por Moisés. Fiz aqui para vocês um livro que eu chamei, que é a Boa Nova, ou seja, o Evangelho, Jesus. Né? E fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 livros que eu chamei da codificação. Será que vai dar certo? Vai sim. Isso acaba dando certo. Está dando para entender? Precisa escrever na frente que é livro? Não, né? Aqui, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese. Olhem para isso, meus queridos. Isso é a história da humanidade. Não é complicado entender Deus, não é complicado entender esse mecanismo que nos envolve a todos, para esclarecer que nós não estamos perdidos. Não se desiludam com a vida, não se depreciem, não se deprimam. Tenham todos a certeza de que nós somos joias, diamantes, sendo lapidados para compormos a perfeição que nos aguarda. A perfeição é o produto do nosso esforço. Então, quando Moisés veio aqui receber os 10 mandamentos, destacando Deus, destacando a alma como imortais, o Evangelho veio destacando Deus, destacando a alma imortal, dizendo que essa alma
verá o reino de Deus? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Está escrito lá, na casa do Pai, o que é que tem? Há, do verbo haver, muitas moradas. Isso não podia ser dito aqui, mas foi dito aqui. E o Espiritismo, quando surgiu aqui, o Livro dos Espíritos, aqui com Kardec, na questão 627, os Espíritos disseram, porque Kardec perguntou assim, se Jesus foi o Espírito mais perfeito que aqui já esteve na Terra, e se ele trouxe as verdadeiras leis de Deus, qual a necessidade do Espiritismo? O que vieram dizer mais os Espíritos? Se Jesus foi o maior representante das leis de Deus, o mais perfeito que aqui na Terra já esteve. Eles responderam, olha o que eles responderam. Eu vou pedir a Ângela para ler aqui. Lê aqui, Ângela, por favor. A pergunta e a resposta. Isso aqui foi depois de Kardec ter perguntado qual o maior modelo que nós temos para a humanidade? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual foi a resposta, Ângela? Vede Jesus. Olha a resposta. Qual foi? Vê de Jesus. Vê de Jesus. Eles não disseram simplesmente Jesus. Eles disseram vê de Jesus. Ou seja, analise. Olha o que ele fez. Olha quem foi. Saiba quem é ou quem foi. Para então você ter referência. E aí o que ele fez? Na 627. Olha a pergunta que Kardec fez. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Foi aquilo que eu expliquei. Se Jesus já trouxe tudo, para que aquilo ali? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Essa é a pergunta. Olha a resposta que os Espíritos deram. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Para aí. De acordo com a época e com os lugares. Olha que isso aqui está há 2000 anos aqui atrás, né? Está mais de 2000 anos aqui atrás. Então, se hoje aqui muitas coisas ainda são difíceis de serem compreendidas por todos, vocês imaginem aqui, não é? Eu lembro, eu estou com 67 anos, já sei, não precisa dizer que não parece, né? Realmente não parece. Parece que eu tenho 68 ou 66,5. Mas é 67. Então, quando eu era criança, eu tinha medo de bicho-papão, de mula sem cabeça, de lobisomem. E eu tenho certeza que os daí da cidade também, quando o pai falava lobisomem na rua, mula sem cabeça de madrugada, a molecada não saía de casa. 7 horas todo mundo dormindo. As meninas nem falavam. Então, veja bem, isso há quanto tempo? Há 50, 60 anos atrás. Agora, vocês imaginam há 2000 anos atrás. Então Jesus tinha que falar de acordo com a época e de acordo com os lugares. Por isso a forma parabólica, a forma alegórica. Quem tiver fé muito forte, transporta aquela montanha para o outro lado. Né? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para aquela montanha se locomover, e ela vai se locomover. Para as pessoas entenderem, pô, então essa fé é um negócio forte mesmo. Então vamos procurar ter fé. Mas era de acordo com a época e com os lugares. Aí continua. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. Seja compreendida por todos. A finalidade do Espiritismo, da revelação espírita, é fazer com que as leis de Deus sejam compreendidas por todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos as que as praticam. Nossa missão é a de espertar os vossos olhos e os vossos ouvidos. Abrir os olhos e os ouvidos. Para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. Muito bem. Aqui vocês estão ouvindo a leitura da missão dos Espíritos. Eles estão dizendo ali qual a missão. Fazer as leis de Deus que foram recebidas por Moisés,
desenvolvidas por Jesus e ampliadas para serem compreendidas e praticadas pelo Espiritismo. Por isso aqui que nós estamos fazendo, por essa doutrina que vocês vieram aqui para ouvir a respeito, para compreender a respeito. Então a finalidade do Espiritismo é fazer essa compreensão das leis de Deus que Jesus trouxe e deixou por parábolas devido à época e aos costumes, para que ela seja ampliada e cada vez mais compreendida. Hoje, vejam bem, esse conjunto de obras aqui, que são as obras fundamentais do Espiritismo, as obras básicas, está se apoiando, esse conjunto, na evolução da astronomia, da física, da medicina, da biologia, da engenharia genética, dos conhecimentos astronômicos. Isso não está abandonado, está esclarecendo e enriquecendo as informações que os espíritos ditaram para Kardec e que estão nessa coleção, nessas 5 obras básicas. Vejam, olhem para cá e observem, é uma evolução de acordo com as épocas e de acordo com o próprio avanço intelectual, tecnológico da humanidade, que aqui era muito atrasada, aqui era um pouco mais avançada e aqui já é bem mais adiantada, principalmente intelectualmente. Em termos morais, observem que o avanço não é tão grande assim. O ódio com que se matava aqui é o mesmo ódio com que se mata aqui. Hoje, as nossas guerras não são mais carinhosas e fraternas do que eram lá atrás, não. Pelo contrário, as armas de hoje são muito mais violentas e mortais do que naquela época. Mas você tem que entender que naquela época a briga era com flecha, com lança, espada, pedrada. Hoje aqui a briga é muito mais avançada. Aqui temos armas automáticas, aqui é o estrago, aqui é uma coisa enorme. Então observem, a inteligência avançou inquestionavelmente, aprimorou não só os meios de transporte, aprimorou a medicina, aprimorou todos os ramos da ciência, da exigência humana, foram aprimorados, mas em termos do ódio, do rancor e da mágoa, continua o ódio sendo aplicado aqui. Mudou a espada para metralhadora e foi mudando para coisas em que dê vazão ao mesmo ódio, ao mesmo rancor lá de trás. Mas nós hoje temos uma lucidez para compreender isso melhor por nós estarmos aqui. E não quando nós estarmos aqui, ou pior ainda, quando nós estarmos aqui. Então, continuando. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Isso, para aí. Eles disseram um pouco antes que a missão dele era abrir os olhos e os ouvidos. Nossa missão é a de despertar, abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Para aí. Confundir os orgulhosos, aqueles que se sentem donos do mundo ou senhores da verdade, e desmascarar aqueles falsos, os farsantes, os falsários, que estão aí, cheios lá fora. O mundo está cheio deles, o mundo está cheio, e está contaminado por eles. Os hipócritas, aqueles que usam a capa da religião para ocultar suas torpezas. É isso. Então, a missão dos espíritos deva ser a nossa missão, passar esses conhecimentos e esses ensinamentos para frente, cujo objetivo vai ser esse, desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. Nós não podemos ficar com meios termos. Tem pessoas que acham que porque nós estamos pregando a doutrina espírita como ela é, mas estamos ferindo os irmãozinhos tal, os irmãozinhos A, B, C ou D. Não, o espiritismo é o espiritismo. Ou você é espírita ou não é espírita. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode acreditar na imortalidade da alma com a reencarnação e, ao mesmo tempo, a imortalidade da alma sem a reencarnação. Ou você acredita numa coisa ou acredita noutra. Continuando.
Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. De uma lei que é toda amor e caridade. Volto àquele Sanherres que eu falei, o ateu. Como é que você pode conciliar amor e caridade de Deus sem reencarnação? Não tem como. É o que disse o homem ali. Deus é um amigo imaginário que essa gente arranjou para ficar se enrolando no mundo. Mas não pode existir Deus à luz de um mundo tão desigual, tão sofrido, tão abandonado, tão miserável como esse. Olha o que os espíritos vieram fazer. Eles não estão dizendo ali? A missão deles é fazer com que as leis de Deus sejam compreendidas, sejam conhecidas por todos de uma forma simples, sem complicação. É isso que eles estão falando aqui. Mas eles não estão negando isso aqui, nem negando isso aqui. Mas nós não podemos ficar aqui amarrados aqui, nem amarrados ali. O Espiritismo é a sequência dos 10 mandamentos, a sequência de Jesus, e tem por finalidade esclarecer o mundo a respeito das leis de Deus. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é o objetivo maior. Para conciliar Deus com essas épocas da humanidade, você tem que entender que a humanidade aqui está evoluindo. Você tem que entender que esses espíritos que matavam aqui, normalmente, são os mesmos, um pouco melhorados, que hoje estão matando aqui. Mas nós temos que entender que isso tudo aí, nesse planeta, faz parte de uma grande escola, em determinado ponto do universo, onde nós hoje, cada um de vocês e eu, estamos tendo essas nossas faculdades, a nossa inteligência e o nosso sentimento, obedecendo essa regra que está aí, ó. Nós já estivemos certamente aqui atrás. E se não estivemos aqui ou aqui, nós estivemos em outros mundos, em situações parecidas com essa e parecidas com essa. Hoje nós estamos aqui nessa época agora, em que nós temos essa terceira revelação, com esse propósito, esclarecer as leis do Criador, que são todas aqui de amor e caridade. Olha, o que fazem as religiões com o Evangelho é muito diferente do que o Espiritismo faz com o próprio Evangelho. Enquanto todas as religiões que se dizem cristãs negam a reencarnação, o Espiritismo confirma a reencarnação. Enquanto todas as religiões que se dizem cristãs negam os mundos habitados, o Espiritismo confirma os mundos habitados. E observa se isso não tem ressonância, se isso não tem eco no cristianismo. Jesus disse: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Vê se isso não tem sintonia, harmonia com a reencarnação que os Espíritos disseram aqui. Vejam, quando Jesus diz aqui, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus, vê se isso não tem sintonia aqui com o Espiritismo, dizendo que todos nós fomos criados para a perfeição, mas através das reencarnações. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui diz, reencarnarão vocês todos até atingirem a perfeição. Ninguém verá o reino de Deus sem ser perfeito. E para ser perfeito, o processo é o da reencarnação. Com a reencarnação, como disse Jesus, nós veremos o reino de Deus. Porque de reencarnação em reencarnação, de mundo em mundo, em vários mundos habitados, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vejam se não tem uma sintonia. Isso aqui, como dizem os Espíritos, é para ampliar os conhecimentos, desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos, que se fecharam e não querem dar o braço a torcer. Mas quais os resultados desse povo que não quer dar o braço a torcer em termos de melhoras da sociedade humana? Os resultados são que a humanidade está ancorada nesse passado aqui,
sem esses esclarecimentos aqui. E, infelizmente, todo o movimento que hoje se diz representante disso aqui, está jogando isso tudo para cá. Ao invés de pegar essas informações de Jesus e de Moisés e trazerem para cá, para esclarecer para todos, eles invertem. Eles pegam isso que está aqui e entulham para cá e jogam para cá. Fazem um trabalho inverso. Fazem um trabalho de atrapalhar e atrasar o conhecimento desta maravilha que está aqui, com essa missão de esclarecer a todos de uma forma simples. Deus existe, é o Criador de todas as coisas, é supremamente bom, justo, amoroso, perfeito. Logo, não pode ter nada errado que tenha sido criação dele. O que você vê então de errado aqui não é da criação dele, é do processamento. E tem uma causa de estar tudo aparentemente errado. É que está errado num planeta primário. Outros planetas superiores já não terão esses erros, porque os alunos que aqui estão hoje estarão melhorados em mundos melhores, onde já não farão os erros que fazem aqui. Olha como isso aqui esclarece Jesus, esclarece Deus. Ao passo que pegar isso aqui e jogar para trás, atrasa-se o conhecimento disso aqui, que é o que nós falamos aqui sempre. Eu falo isso na televisão, em tudo quanto é lugar, vocês sabem disso, e ninguém ousa, tem coragem de me contestar, porque eles sabem que eles mentem e eu estou falando a verdade. Eu estou falando aquilo que ensina o Espiritismo. Eu estou pregando o Espiritismo, como ele é. E eu vou fazer 10 anos na televisão, fiz 9 agora, dia 13 de agosto, falando dessa forma. Atrapalham o Espiritismo, porque pegam o Espiritismo e jogam para trás, e misturam para trás. Aí danou tudo. Aí as pessoas sérias, como esse ateu, que não conhece o Espiritismo, mas quando ouve falar nessa mistura que fazem com o Espiritismo aqui para trás, não acredita nessa bobagem também. Acha que isso é tudo igual aos outros. Enquanto todas as religiões que se dizem cristãs, daqui para trás, negam a reencarnação, o Espiritismo é a única doutrina que confirma. Enquanto todas as religiões daqui para trás negam os mundos habitados, o Espiritismo é a única que confirma. E o Espiritismo é cristão. Se é cristão e confirma aquilo que os outros negam, nós temos que deixar os outros para lá. Eles que continuem negando lá para o pessoal deles. Mas no Espiritismo nós não podemos misturá-los com o Espiritismo. Porque misturá-los com o Espiritismo, nós estamos atrapalhando o conhecimento disso aqui, puro e limpo. Misturar isso aqui com aquilo lá, complica e atrapalha e atrasa a própria humanidade. Nós temos essa missão, eu, vocês todos, nós temos essa missão de passar essas informações para frente. Isso é um compromisso moral nosso. Nós não estamos aqui para servir ao centro, como eu já disse para vocês. Não estamos aqui para servir a federação, servir ao conselho não sei de quê, não sei o que. Nós não estamos aqui para isso. Como eles disseram ali que nós temos que analisar o Espiritismo para ser conhecida as leis de Deus, analisados pela sua própria razão. É a nossa razão que tem que funcionar. Eu já disse isso em vários exemplos. Passa um camarada vestido de branco, escrito aqui Doutor Eleutério no bolsinho, e passa com um veterinário dando uma receita na roça, passa lá no sítio e deixa lá a receita. Tirem as ferraduras dos cavalos e coloquem nos bois. Mete o carimbo, assina e deixa lá. O patrão, quando chega, o caseiro vai falar: doutor, vieram aqui e mandaram trocar. O veterinário, doutor Eleutério, ele estava bem vestido, bonito, com um jaleco branco. Aqui, deixou isso aqui, o papel está timbrado, veterinário, e é universal e tal. Aí ele falou: mas você fez isso, cara? Você tirou a ferradura do cavalo e botou no boi? Aí, Paulo? Ele vai falar: não, eu achei isso aí não está certo. Ele falou: muito bem, não está certo. Mas espera aí, o carimbo é do veterinário, o papel é do veterinário, mas não é de veterinário essa ideia. Isso é uma ideia estúpida. Não pode. Então, isso é a razão do caseiro, que não é veterinário, não sabe ler nem escrever. Mas a razão dele, o bom senso dele, não fez o que o veterinário, entre aspas, tinha mandado. Ele sentiu que isso era uma loucura. E ele não é formado em nada. Então os espíritos dizem aqui, para ser analisado e compreendido com a nossa própria razão aqui, ó.
falei aqui de novo, por favor. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, alegar ignorância. Cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Com a sua própria razão, Paulo, com a sua própria, Luiz, com a sua própria, Renato, Magui, com a nossa própria razão. Vejam se não é racional, se nossa razão não aceita Deus como Criador, a alma que nós somos, a reencarnação, as várias oportunidades para nós sermos perfeitos. Porque se você acredita em Deus, você tem que acreditar numa precaução dele, num cuidado dele, para nós nos darmos bem e não nos darmos mal. Deus cria, joga na Somália, joga no Haiti, joga em qualquer lugar desse aí, nessas favelas abandonadas, e fala, tem que ser santo nessa vida. O cara leva um tiro com 15 anos, 16 anos, envolvido com droga, com tráfico e tal, morre, acabou. Deus não sabia disso? Deus não tinha essa noção? Então olha a nossa razão funcionando. Olha o nosso senso moral. Você faria isso com o seu filho? Algum de vocês fariam? Se vocês pudessem, vocês não fariam nem com seus animais. Toda pessoa tem o cuidado e o zelo de não botar seus animais em risco, de não colocar seus animais em lugar que eles corram vida, que eles possam morrer, que eles possam ser sofridos, sacrificados. Não, não é isso. A gente não faz isso com o nosso animal. Nós não mandaríamos nosso cachorro de estimação para a Somália, nós não mandaríamos. Então como é que Deus é o único que não vê isso? Falei nesse programa de televisão agora, tudo que se produz visa a perfeição. Os carros de hoje são mais modernos que os carros de 10 anos passados. Os computadores de hoje são mais modernos que os do mês passado. Isso evolui por mês, por dia. Nem se compara o computador de hoje com o do ano passado ou retrasado. Então, isso é produção do homem, é criação do homem. O homem está sempre aperfeiçoando sua criação. Deus seria o único que não teria interesse em aperfeiçoar isso? Continua isso, como eu disse aqui, 7 bilhões hoje, matando mais do que matava aqui na época. Então, observem, a análise racional é de que se Deus existe, ele é poderoso, é bom e é justo. Se ele é poderoso, bom e justo, isso aqui não pode estar abandonado por ele. Se nós não poremos nossos filhos em situações de risco, Deus também não. Aí vejam como estão funcionando as duas coisas. A nossa razão e o nosso sentimento, e o nosso bom senso. Então nós aceitamos a doutrina espírita pela sua razão e o seu bom senso. Porque, como o Magui gosta que eu falo, né, tem duas hipóteses. Ou você aceita a reencarnação ou não aceita a reencarnação. Deus existe. É reencarnação ou não é? Bom, se não é, você tem só uma vida aqui na Somália, na favela, no lugar mais desgraçado do mundo, ou na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, na França, no Canadá, na Suécia, nos lugares mais desenvolvidos do mundo, ou num ou no outro. Já começa por aí. Azar de quem nascer na Somália, em Serra Leoa, nascer na miséria? Azar de quem? Azar de quem na hora Deus deixou cair lá. À luz de uma única vida. À luz de uma única vida, todos esses que estão aqui, criados há menos de 100 anos, eles vão para o céu ou para o inferno. Se você for analisar como é o mundo, vocês vão chegar à conclusão que mais de 90% vão para o inferno. Não é? Então, olha, à luz de uma única vida, como uma coisa é complicada. Agora, à luz de várias vidas, à luz da reencarnação, você vai ver Deus, a alma imortal e várias oportunidades. Hoje quem está na favela, amanhã pode estar na Suíça. Hoje quem está na Alemanha, na Inglaterra, no palácio da rainha da Inglaterra, amanhã pode estar numa favela ou como mendigo de rua, como morador de rua no Rio de Janeiro. Aí você começa a ver uma lógica, aí você vê que nós não somos abandonados, essa gente não está abandonada por Deus, mas isso faz parte de um processo, através da reencarnação. Com a reencarnação, todos terão oportunidade de aprender e reaprender, de exercitar, de se desenvolver e ser santo. Sem a reencarnação, mais de 90% no inferno. Isso não faz sentido. Então, a nossa razão não aceita isso.
E o nosso coração, o nosso bom senso, também não aceita. Porque nós não faríamos isso com os nossos filhos. Olha a pergunta para destacar o nosso bom senso. Se vocês fossem deuses, fariam um mundo igual a esse? Vocês vão dizer não. Ué, faria então como? Um mundo melhor. Menos guerra, menos violência, não é isso? Qualquer pessoa vai falar isso. Mas olha, se você então acha isso, por que Deus não estaria achando? Então fala o nosso bom senso. A nossa razão e o nosso bom senso. É isso que os Espíritos vieram fazer, para que isso aqui seja compreendido. Eu disse que me estão misturando isso com isso, porque os centros espíritas, infelizmente, e como eu disse, eu falo isso na televisão e eu digo, vocês não são espíritas daqui, vocês têm que ser espíritas do espiritismo. E vocês podem ir a qualquer centro, frequentar qualquer lugar, isso não importa. O que importa, o que nós estamos dizendo aqui, é que só é espírita quem conhece aqui. Se não conhecer isso aqui, aí está tudo misturado, como eu estou falando para vocês. Isso que está aqui, está tudo misturado com isso aqui de trás, nos centros, infelizmente, que se dizem espíritas por aí. A Federação Espírita Brasileira participou de uma Bienal do Livro em São Paulo, com um estande de 300 metros quadrados, enorme, vejam bem, isso corresponde a 20 metros por 15 metros, não é, Luiz? 20 por 15, né? 300 metros quadrados, olha aqui, que estande. Mais de 800 mil pessoas frequentaram a feira, e dos 6 livros mais vendidos, dos 5 mais vendidos, nenhum era espírita, nenhum era obra básica. Só uma obra básica foi vendida, foi destaque nas vendas, que foi o Céu e o Inferno. Assim mesmo foi vendido pelo título, porque isso aqui está tão misturado pelo movimento espírita aqui para trás, que está misturado com as igrejas, misturado com essas crendices que tem por aí afora, que o Céu e o Inferno foi o mais vendido. Por que não o Livro dos Espíritos? Se alguém, para conhecer, para divulgar o Espiritismo, tem que ser Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, os Espíritos colocaram o Evangelho aqui, mas esclareceram, olha o tamanho do S, esclareceram segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, a ideia espírita. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Evangelho de Jesus, à luz da reencarnação, à luz dos mundos habitados, à luz da comunicação dos Espíritos, à luz da perfeição para todos. É o mesmo Evangelho, não nega Jesus, não nega o cristianismo, e nem poderia negar. Vocês vejam que as leis morais do Livro dos Espíritos, ela é a síntese do Evangelho de Jesus. Ela sintetiza toda a moral cristã, está aqui no Livro dos Espíritos, nas leis morais. Por que os Espíritos não podiam apresentar uma doutrina diferente da de Jesus? Porque eles mesmos disseram aí na questão 625 que o Espírito mais puro, mais perfeito que esteve na Terra foi quem? Foi Jesus. Logo, eles não podiam apresentar aqui uma doutrina moral diferente da de Jesus. Logo, eles não podiam aqui negar Jesus ou negligenciar Jesus. Mas eles aqui vieram esclarecer. Jesus é a expressão mais pura das leis de Deus que nós tivemos no planeta. Mas ele não é o único salvador. Ele não morreu para salvar ninguém. Aí já entram as igrejas que mantêm essas crenças daqui para trás. Os Espíritos vieram dizer que Jesus foi o representante de Deus mais puro que já esteve aqui. Os ensinamentos que Jesus deixou, eles estão todos concentrados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho que dá margem ao inferno eterno, que dá margem ao céu pela fé. Não, não é esse Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, se você tiver aqui um muçulmano caridoso, se você tiver um budista caridoso, se você tiver um ateu caridoso, eles estarão salvos, estarão com seus problemas resolvidos. E não por Jesus, como as religiões cristãs insistem. O Espiritismo é cristão e não insiste nisso, esclarece que não é assim. Então, nós queremos melhorar ou nós queremos ficar lá para trás? Nós queremos levantar âncora ou queremos ficar ancorados toda a vida no passado? Ah, porque todo mundo sempre acreditou, então nós vamos acreditar? Ah, porque todo mundo pensa assim, nós vamos pensar assim? Não, levantem.
Vocês não vieram de charrete para cá hoje, vieram? Talvez se viesse, chegasse mais rápido. Charrete não, mas cavalo sim. Cavalo com certeza. Mas vejam, o povão não está andando mais de charrete, de carroça, de cavalo. Todo mundo modernamente montado aí. Não estão mandando mensagem para o pombo correio, não é? Todo mundo está com o celular do lado, com o celular no bolso, com o celular na bolsa. As mulheres, principalmente na bolsa, que toca até achar. Eu, quando toco para ela, eu toco para um elemento feminino, eu toco, aí eu sei que vai chamar, até cair na caixa postal. Aí eu desligo e toco de novo, logo a seguir. Aí atende logo. Por quê? A primeira chamada foi para fuçar lá na bolsa e até achar aquela desgraça. Até achar o miserável na bolsa foi o tempo dele desligar. Né? Mas é ou não é? É ou não é? Mas todo mundo tem, não tem? Todo mundo tem aí na bolsa. Então é fatal. Você, quando toca a primeira ligação para um elemento feminino, para uma mulher, a primeira ligação vai dar a caixa postal. Não se assusta. Aí você toca de novo e atende logo. É porque aí fica na mão, já se achou, então ficou na mão. Mas vejam, todos hoje, o camarada está varrendo rua aqui, com aquele roupinho amarelo e o celular do lado. Todo mundo. E é normal isso, e é até bonito, não é? E é até bonito, é viável para todos. Todos não querem o celular, ninguém hoje mais vive sem o celular. Quem ainda não tem, tem que se comprar, porque senão perde o controle. As pessoas se desligam e perdem o controle. Todo mundo tem computador, ninguém mais escreve em máquina de escrever, ninguém copia em mimeógrafo. Lembra? Eu antigo mimeógrafo, passava textos em mimeógrafo. Isso não existe mais. Está evoluindo em tudo, meu povo. Não evoluindo em tudo. Então por que nós não vamos evoluir no entendimento do que há de mais importante, que é esse nosso amigo, que não é imaginário? Para os ateus inteligentes, Deus é um amigo imaginário que não existe. Mas os espíritos vieram mostrar, ele existe. É amigo, não é imaginário. É criador de todas as coisas. E isso nós não estamos acreditando simplesmente porque eles vieram falar, não. É porque só em olhar tudo que existe, chega em casa e olha as suas plantas, olha as flores, olha tudo, olha o céu, olha a água, olha tudo. Você fala, alguém tem que ter bolado isso, tem que ter pensado isso. Essa vareta aqui alguém pensou e fez. Esse pincel aqui, esse hidrocor, alguém pensou e fez. Esse óculos alguém pensou e fez. E o que não foi pensado por nós e funciona maravilhosamente como a natureza? Claro que isso foi pensado aqui, ó, pela inteligência suprema. O que não é realização do pensamento humano é realização de uma inteligência extra-humana. Como essa inteligência extra-humana é muito mais competente do que a humana, a prova está na natureza. Façam uma orquídea, façam gerar uma vida qualquer, e com a perfeição da vida. Isso, assim como isso aqui foi a inteligência nossa que pensou e fez, o que não é nosso e existe de uma forma exuberante, magnífica, maravilhosa, também é um pensamento pela nossa inteligência. Nós concluímos, é realmente um pensamento. Pensamento de quem? Se não é humano, é divino. Olha, se esse pensamento divino é capaz de elaborar coisas tão extraordinariamente belas como a rosa, a orquídea, como a violeta, como o amor perfeito, como a flor de maracujá, que é uma das mais lindas, né? Se essa inteligência é capaz de bolar essas coisas extraordinariamente maravilhosas, por que não teria bolado nós também maravilhosos, santos, lindos, exuberantes? Bolou, mas bolou a gente como um ovinho, como um filhotinho, e soltou. Agora é com vocês, se virem para serem perfeitos. Porque o que é perfeição? É a conquista pelos esforços, pelo sacrifício, de tudo que você olhou para trás. Venci tudo isso, hoje você está perfeito. Não tem mais nada que te agarre lá atrás, que te prenda lá atrás. Não tem rancor, não tem mágoa, não tem ódio, não tem inveja, não tem tesouro, não tem nada. Está tudo com você aqui, na exuberância da perfeição. Você olha para trás, venci tudo isso. Olha os dois mendigos de rua, vou repetir de novo. As pessoas falam, mas ele repete tanto, vou repetir de novo. Aqueles dois mendigos, moradores de rua, que devolveram os 20 mil reais, Paulo,
São espíritos superiores. Eu posso dar o atestado disso, de espíritos superiores. Porque muita gente, volto a dizer também, que comentando com a gente, quando esse assunto saía, dizia assim, entre a turma, alguém dizia, se fosse eu, não devolvia. E como eles devolveram? Eles não precisavam? Eles não tinham sapato, eles não tinham roupa, eles não tinham onde tomar banho, eles não tinham onde morar, eles não tinham CPF, eles não tinham carteira de identidade, eles não tinham nada. E 20 mil reais para eles não fazia falta, hein? Pois eles, mas não era deles. Foram lá e devolveram. Espírito superior, não tenha dúvida. Então, se isso é uma demonstração de espírito superior, com 2 mendigos, por que você não olha para a Somália, não olha para o Haiti, não olha para as favelas e vê quantos espíritos superiores estão ali, passando pelas últimas vezes na Terra, deixando aqui suas últimas provas, sendo aprovados nos seus últimos testes. Você olha para as regiões sofridas e miseráveis com olhos diferentes. O Globo Rural do domingo agora mostrou aquela luta dos nordestinos para conseguir água, lá no Piauí, né? Que eles estão fazendo uns tanques naquele negócio de pedra. Então, eu sempre chamo a atenção de vocês, e no domingo estava comentando com ela, olha o sorriso deles, com aquele jumentinho, com aqueles barril d'água de um lado, do outro, andam 10 quilômetros, 20 quilômetros para pegar uma água barrenta, uma água suja. Mas eu sempre chamo a atenção, e vocês observem, água de chuva, naquelas poças que se formam, e olha o sorriso deles. Eles não estão com ódio de ninguém, eles não estão reclamando, eles sabem que eles têm que viver, eles têm que superar, eles têm que se amar, eles têm que se gostar, a família está junta, os filhotinhos, os filhinhos vão atrás, ajudam desde pequenininho a carregar aquela água, passar por todas aquelas privações. São espíritos superiores que estão por ali pelas últimas encarnações. Saindo dali, eles não vão voltar mais para aqui, não. Como eu disse, vocês arrematem com isso. Se aqueles 2 moradores de rua que devolveram os 20 mil reais fossem ministros da saúde, ministros da fazenda, se eles fossem presidentes, prefeitos ou o que fosse, vocês imaginam em algum momento eles roubaram o dinheiro da educação, eles roubaram o dinheiro da saúde, da merenda escolar, eles desviarem alguma coisa? Vocês imaginam isso? Pois bem, ali estão então 2 nobres espíritos. Como em Petrópolis agora, semana retrasada, varrendo a rua, achou uma porção de cheque e devolveu. Como o outro lá em Goiânia também agora, parece que está virando moda, felizmente, achou 50 mil e devolveu. Então o que vocês querem mais? De exemplo, de que ali estão espíritos superiores, espíritos que se resolveram, espíritos que passaram em todas as provas. E tem nas misérias e nos sofrimentos, espíritos que saíram da corrupção, saíram das irregularidades em vidas passadas e estão reencarnados ali sofrendo, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas ali, na miséria e no sofrimento, de vez em quando, nós estamos tendo esses exemplos que nos mostram, estão vendo? Vocês têm tudo, estão querendo mais o quê? Para se consolar, para serem felizes e para conquistarem a verdadeira, o verdadeiro progresso pessoal. Vocês querem mais o quê? Não é? Nós estamos enxergando, ouvindo, nós estamos falando, nós chegamos aqui andando com as próprias pernas. Quanta gente não tem isso? Não é? E não está, às vezes, reclamando. Não está reclamando. Agora nós vimos aí também uma matéria, não tem muito tempo, que uma pessoa agradeceu por estar... Foi aonde, hein? Foi uma matéria, parece que de televisão, que a pessoa agradeceu depois que ele ficou paralítico, depois que ele ficou tetraplégico. Ele falou que foi uma bênção na vida dele. E nós temos muitos casos por aí. O próprio exemplo, um grande exemplo também, foi Christoph River, aquele ator americano que caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Ele só mexia com os olhos depois que ele caiu do cavalo. A revista Veja fez uma reportagem com ele, uma entrevista com ele, em que ele disse que ele só passou a ser gente, só passou a amar, saber o que era amor, solidariedade, fraternidade, que ele agradecia aquilo que aconteceu com ele, porque daquele momento para frente ele passou a ser aquilo que ele deveria ser, e ele nunca seria se ele não tivesse passado por aquele problema. Olha que bonito, olha que bonito.
O super-homem americano só se tornou feliz e realizado depois que ele ficou numa cadeira de roda e investiu e deixou grandes legados aí para pesquisas no campo da célula-tronco, para a recuperação de pessoas que passam também por esses problemas. Então, queridos, vejam, nós estamos aqui perfeitos praticamente. Aí vamos sair daqui reclamando do quê? Que está calor, mas como é que esquentou hoje? Porque já que coisa horrível, esse calor insuportável. Aí amanhã entra uma massa fria aí, semana que vem esfria, que frio, miserável, coisa horrível, eu não suporto o frio. Porque você quer o quê? Quer coisa melhor? Faça por onde? Faça por onde? Eu já não disse aqui, vou repetir para encerrar, nós não vamos para o inferno, nem vamos para o céu, nós já estamos num dos dois. É ou não é? Ou você vai esperar morrer para ir para os braços de Deus? Não, se morrendo vai ficar a mesma peça. É ruim assim? Vai ser ruim também do outro lado. Agora, não temamos, né? Não vai ser do outro lado aquela lama gosmenta em que a gente vai se lambuzar todo no inferno. Isso é bobagem de igreja, o Espiritismo veio renovar isso, tirar isso da cabeça da gente. Vocês vão sair daqui, vão agora para um lugar infernal, para um lugar onde tem a podridão, lixo, vocês vão? Vocês não vão? Então, por que depois de fora do corpo nós vamos para esses lugares? Claro que não. Quando você vai passear, você não procura um lugar bonito, tranquilo, agradável, e esses lugares não existem, criados por Deus, para a gente? Não estão aí oferecidos para nós? Então, por que depois de livres do corpo nós iríamos para esses lugares terríveis que nós não queremos? Nós não vamos. Porque aqui nós somos tão pecadores quanto depois de mortos. Então, se aqui nós temos essa oportunidade que estamos tendo, vejam, estamos tranquilos. Por quê? Do lado de lá vamos estar infernizado? Não. Vamos estar com o esclarecimento de que depende de nós a melhora. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar nos policiando, nos vigiando e vamos continuar melhorando. Com as reencarnações, com os diversos mundos habitados, nós todos vamos ser perfeitos. Não somos melhores do que ninguém por sermos espíritas. Mas como espíritas, nós estamos tendo conhecimentos que nos ajudam a nos conhecer melhor e a nos controlar melhor. E a sairmos daqui com mais facilidade. Ou com menos problemas. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Na terça que vem, a Sueli já vai estar aí fazendo a dela. E depois a gente intercala. Ela faz uma palestra, eu faço a outra. Ela faz uma, eu faço a outra. Tá? E se vocês tiverem algumas coisas que queiram me ajudar, perguntem. Deixem num papelzinho lá na frente, que aí a gente já chega aqui e fala, qual é a dúvida desse povo? Porque eu não sei qual é a dúvida, eu acho que vocês já sabem tudo. Que Deus nos abençoe e até a próxima. É isso aí.